Olá pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula e essa aula da função exponencial, ok? Esse primeiro parágrafo gostaria apenas que você lesse, ok? Faça a leitura e copie a definição, ok? Eu vou te dar um tempinho, você vai fazer essa leitura e eu vou discutir com você esses assuntos e esses modelos que vão aparecer no decorrer da nossa aula. Mas principalmente a partir de agora, os modelos matemáticos serão referência ou são referência para os estudos, né, dessa Covid-19 que está sendo tão falada em relação ao crescimento dos casos ao longo do mundo, não é verdade? Fazendo uma associação à famosa curva exponencial, ok? Função exponencial é toda função de R em R, asterisco mais. O que é isso aqui na verdade? Olha só, professor, não sei o que é esse asterisco, então vamos fazer uma setinha aqui e colocar essa observação. Sem o zero. Sem o zero. Ok, e o que é esse mais aqui? São os números positivos. Então, observe, toda função ela tem uma forma, né? Uma representação geral. Essa aqui, a função exponencial, olha onde é que está o x. O x é a nossa variável, o x é expoente. Se o x é o expoente, é o que vai dar nome à função exponencial. Mas observe também que a base, que é o a, é um número, mas não pode ser qualquer número. Observa aqui, ó, o a, obrigatoriamente, ele tem que pertencer a esse conjunto, ó. Então, eu não posso ter o zero e nenhum número negativo, porque nesta base eu só aceito números positivos e, além disso, diferente de zero. Será que isso ficou claro? Será que realmente você entendeu? Observe só, vou dar um exemplo. Se a minha base fosse 1, imagina só a base sendo 1. Eu vou colocar aqui, o x pode ser qualquer número real, ó. Lembre-se, o x está aqui, ó. O x e aqui é o y, ok? Então, o x é qualquer número real. Então, vou colocar assim, exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente calcula essa potência, 1 vezes 1, quer dizer, 1 elevado a 1, né? É 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 à quarta, 1. 1 à quinta, 1. Então, repare que o resultado não está alterando. É um resultado constante. Então, isso aqui vai me dar uma resposta em que os valores no gráfico não vão se alterar. Então, a base 1 ela está descartada por isso, porque vai me dar uma função constante, ok? Agora eu vou te dar um tempinho para você copiar esses 4 exemplos e, de acordo com a definição que você copiou no item anterior, eu quero saber se você vai me dizer se essas funções representam ou não uma função exponencial, ok? Enquanto você copia, eu vou colocar a definição aqui ao lado para a gente ficar na mesma tela. Esse tempo é seu. Você pode desativar o microfone se quiser e fazer a sua pergunta. Caso você não queira fazer a pergunta para a turma, você pode fazer a pergunta no chat, que depois eu volto e corrijo com vocês. Tira a sua dúvida. Então, vamos lá. Observe só. 3 é o número que está na base. Vamos observar que o 3 é um número que pertence a esse conjunto. Será que o 3 pertence ao conjunto dos números reais? Pertence. Então, 3 pertence aos reais. O 3 não é o zero, então tá ok. O 3 é positivo? Sim. Então, isso aqui é
função exponencial. Olha como é simples. Percebeu? Que basta você entender o que é a definição. De novo, vamos ver o itens 1/5. 1/5 é a base. Olha só, 1/5 é a base. Então, eu vou pegar 1/5. 1/5 pertence aos reais? Pertence, nós só usamos números reais. Asterisco, ele é o zero? Não. Ele é positivo? Sim. Então, isso aqui também é função exponencial. Tá claro isso? Ó? Olha só que bacana. Vamos para o próximo. A minha base aqui agora é menos 4. Repare que está em parênteses, hein? Então, menos 4 pertence aos reais? Pertence. É o zero? Não. Esse número é positivo? Não, ele é negativo. Opa, então temos um problema aqui, ó. Então, nesse caso, não é função exponencial. Eu vi aqui no chat que alguém perguntou, professor, e se não tivesse parênteses? Então, ótima pergunta. Vamos ver aqui então. Se não tivesse parênteses, a minha função fosse assim. E agora? Será que é função exponencial? Lembra que eu disse para vocês que se você enxergar aquilo que nenhum aluno enxerga ou que poucos alunos enxergam, você estará sempre à frente? Repare que esse menos aqui, entre o menos e o número 4, existe um elemento neutro, que é o número 1 na multiplicação. Você concorda que se eu te perguntar qual é a base do expoente x, você vai me responder o quê? É 4 ou menos 4? É 4. E 4 pertence aos reais? Pertence. É positivo? É. Então, aqui é função exponencial. Percebeu a diferença? Então, um detalhe que tem que estar atento aí. Muito importante, muito relevante essa pergunta, hein? Vamos lá. Estou aqui com a raiz de 3 agora. Então, vou analisar a raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional. Irracional pertence aos reais? Pertence. É o zero? Não. É positivo? É. Então, é função exponencial. Viu só? Então, domínio teórico é importantíssimo para a gente a partir de agora. Mais um tempinho. Aqui tem um gabarito para você conferir depois, digitado direitinho, ok? Aqui eu vou dar um tempinho novamente para que você possa copiar essa parte e você anexar aí no seu material. Então, anote, copie para a gente representar essa parte aí, ok? Bom, então depois desse tempinho aí para você anotar, observe, nós vamos fazer dois gráficos. O gráfico da função f de 2 elevado a x e o gráfico de g de x, que é igual a meio elevado a x. Então, a partir de agora, você vai no seu ritmo, ok? Você não precisa me esperar, você pode ir fazendo as substituições, os seus valores, calculando e marcando no gráfico, ok? O que eu gostaria que você observasse? Primeiro, definição. O que eu tenho na definição? Quem é a minha base? A minha base é 2. A gente já sabe que isso aqui é uma função exponencial. Então, eu vou repetir essa minha base, 2, ok? A minha base vai se repetir. Agora, eu tenho que observar o x. Quem é o x? Bom, o x está aqui, ó. O x é qualquer número real. Professor, se é qualquer número real, então quais valores eu posso colocar no x? Bom, nesse primeiro momento, você pode colocar qualquer valor. Porém, eu já escolhi aqui alguns valores. E observe que eu escolhi valores menores. Para quê? Para que a gente tenha resultados no gráfico pequenos, números menores, e a gente consiga marcar e não ocupar tanto espaço
no nosso material, ok? Então, só ficar atento a isso, ó. Então, nesse primeiro caso, x é menos 3, aqui é menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, o que significa isso? Professor, eu não sei calcular todos aí. Então, calcule o que você sabe. Então, exemplo. Eu sei que esse aqui, 2 ao cubo, é 8. Eu sei que esse aqui é 4. E eu sei que esse aqui é 2. E eu lembro que esse aqui, todo número elevado a 0, diferente de 0, é igual a 1. Mas os de cima eu não sei. Então, repare. Eu separei um espaço aqui para a gente fazer o cálculo desses valores, tá ok? Então, deixa eu só colocar o resultado aqui para você associar o resultado com o resultado de cima, ok? Então, vamos lá. Aqui vai ser 2. E aí, eu fiz todos esses cálculos e encontrei esses resultados. Alguém já deve ter ouvido falar que 2 elevado a menos 3 e 2 elevado a mais 3 tem uma relação entre os dois resultados. Se esse resultado aqui é 8, alguma relação tem com essa parte aqui de cima. Alguém sabe qual é a representação desse expoente negativo? Isso, o pessoal está escrevendo aí no chat. É isso mesmo, inverso, muito bem. Então, olha só, eu sei que o expoente negativo é o inverso do resultado do expoente positivo. Então, peraí, se aqui 2 ao cubo é 8, embaixo do 8 não tem 1? Então, o inverso é trocar, é mandar o 1 para cima e o 8 para baixo. Então, olha só como é que fica simples. 1 está em cima e o 8 está embaixo. Então quer dizer que 2 elevado a menos 3 é 1/8. E, professor, isso funciona para todas? Para todas. Olha só, se o 2 elevado a menos 2 eu não sei calcular, mas o 2 ao quadrado eu sei que é 4, embaixo do 4 está 1. Então, é 1/4. Olha só que bacana. E aqui é meio. Beleza? Vamos completar esses valores aqui na tabelinha. 1/8, 1/4 e meio. O que eu quero fazer agora? Eu quero marcar os pontos. Mas para eu marcar esses pontos agora, eu vou chamar aqui, esse aqui vai ser o ponto A, ponto B, C, D, E, F e G. Professor, eu não sei marcar todos os pontos, então marca aquilo que você sabe. Então vamos lá, quando o x for 3, o resultado deu 8. Então aqui está o ponto G. 2 ao quadrado é 4, então está aqui o 4, que é o ponto F. 2, quando x for 1, deu 2 o resultado. Então, aqui está o ponto E. Estão percebendo, então, que eu consigo marcar os pontos? Quando for 0, vai dar 1. Então, está aqui o ponto. Aqui é o D. Agora é que eu quero que você tenha cuidado. Eu vou mudar de cor exatamente para você perceber. Como o resultado aqui é meio, meio é a metade. Então, eu sei que esse pedacinho aqui, ó, quando for menos 1, é meio. Então, aqui está o meio. Eu vou mudar de cor para você perceber o próximo. O que é 1/4? 1/4 é a metade de meio. Então, está aqui 1/4. Então, quando x for menos 2, aqui será 1/4. Vou puxar a setinha para cá para você não se perder, tá ok? Mas o objetivo é exatamente esse. Você perceber que está próximo do zero, mas não será o zero. 1/8. Bom, 1/8 é a metade de 1/4. Está bem aqui embaixo. Então, eu vou puxar uma setinha aqui para você perceber 1/8. Mas não é zero. Então, quando x for menos 3... Olha só, quando x for menos 3, o y será 1/8. Então, tá vendo que está fazendo uma curva? Dá para perceber essa curva?
Eu vou ligar essa curva aqui por meio de pequenas retas aqui, só para você perceber, ó. Eu vou estar ligando esses valores aqui, e aí eu quero que você perceba a relação que está surgindo, ou a curva que vai aparecer aqui agora, ó. Repare que eu só estou ligando com reta aqui para ficar mais simples para a gente fazer essa curva, ok? Então, ó, se eu for fazer aqui essa trajetória, eu só vou simular essa trajetória, ó. Eu sei que ela está tão próxima do zero, mas não é o zero, ó. E aí, a partir daí, eu consigo fazer essa minha curva. Percebeu? Então, essa é uma curva exponencial que os meios de comunicação estão relacionando com os casos da Covid. O que isso significa? Essa é a nossa segunda aula. Teremos relações entre os casos da Covid e o crescimento exponencial. Então, repare, essa curva ela é muito acentuada nesse ponto. Então, quer dizer, ela tem um crescimento muito rápido, né? A ascensão dela é muito rápida, ok? Esse é o objetivo. Ótimo. Vamos passar. Agora, um outro detalhe aqui importantíssimo sobre crescente e decrescente. Observe que o meu x, eu estou aumentando x. Olha só. Será que à medida que eu aumento o x, os meus resultados também aumentam? Olha só. Estou fazendo o x crescer. Estou crescendo o x. O meu y também cresce. Consegue perceber isso? Ó? Que os resultados vão aumentando? É por isso que ela é uma função crescente. Tá ok? Ela é crescente por isso. Beleza. Vamos lá. Segundo gráfico, então. Você já copiou lá no início. Vamos fazer os valores, as substituições aqui. Então, eu vou repetindo a base, enquanto você calcula. Então, aqui eu tenho o meio. Vou repetindo o meio aqui, para a gente fazer a continha. Tá aí. Substituir o valor do expoente, que já foi dado aqui no x, que o meu x é qualquer número real. Então, aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok. Aí, o que eu vou fazer? Bom, a partir desse momento, professor, eu só sei calcular os expoentes positivos. Então, vamos lá. Ó. Aqui é 1/4, aqui é meio e aqui vai dar 1. Beleza. Fiz. Agora, mas professor, eu não sei o cálculo do anterior, dos outros. Exemplo, você pode, vamos colocar o 3 aqui também. 3. Então, eu tenho aqui meio, também elevado ao expoente 3. Então, aqui vai ser 1/8. O que nós falamos sobre a questão do inverso? Se a resposta de um desses valores é uma fração, então o outro vai ser o inverso da fração. Então, aqui vai ser 8, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 2. Tá vendo? Esse processo aí é que facilita o nosso resultado, dominar o conceito. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de A, B, C, D, E, F e G aqui, por exemplo. Então, vamos lá. Eu consigo marcar os resultados inteiros. Ok. Então, eu vou representar lá em cima. Então, quando o x for menos 3, o meu A está aqui, vai dar 8. Quando for menos 2, vai dar 4. Está aqui o B. Quando for menos 1, vai dar 2. Está aqui o C. 0 vai dar 1. Está aqui o D. E agora vem essa representação. Quem é meio? Meio é a metade. Então, quando o x for 1, isso aqui vai dar meio. E o meio está aqui. E quando for 1/4, 1/4 é a metade de meio. Então, quando o x for 2, vai dar 1/4. Vou puxar a setinha para cá novamente, ó. Percebeu? E o último, quando o x for 3, vai dar 1/8. Quem é 1/8? Vou aumentar aqui, ó. É a metade
de 1/4. Vou colocar aqui 1/8. Então, o que vai acontecer na nossa relação é isso aqui que eu quero que você perceba, ó. É tão próximo de zero, mas não é o zero, ó. Tá vendo? Ó? Não cruza o eixo X aqui, ó, nesse momento, tá ok? Então, eu quero que você perceba isso, ó. De novo, vou ligar os pontos aqui. Então, para que a gente tenha uma relação da curva que vai surgindo. E aí, depois a gente faz o contorno dessa curva, ok? Isso aqui é só para a gente ter uma referência para passar a curva, ó. Então, eu vou fazendo a curva. A mão... Isso aqui não é obrigatório, você dominar esse conceito da curva aqui, fazer, né, direitinho essa trajetória, mas é importante você perceber que não é uma reta, ok? E nenhuma parábola também que a gente conhece, tá legal? Então, é isso aí, ó. Fizemos a representação, já fizemos os cálculos ali em cima. Agora, será que essa função é crescente ou decrescente? Observe os valores de x. Estou novamente aumentando o x. X aumenta. Mas olha os resultados do y. Os resultados diminuem. Percebem? Ó, aqui eu aumento o x, estou aumentando o x, e aqui os resultados estão diminuindo. O que significa isso? Que ela é decrescente. Decrescente. Então, vou escrever aqui embaixo. Isso aqui vai aparecer lá no final ainda, tá? O resumo disso. Decrescente. Então, muito bom. Agora, o que significa crescente e decrescente na função exponencial? Isso aqui é muito importante, olha só. A função será crescente todas as vezes que você identificar na função uma base que seja maior que zero, para que seja maior que 1. Olha só, todas as vezes que nós identificarmos uma base que seja dentro do critério, né, pertencente aos reais, A tem que pertencer aos reais asterisco positivo, e o A tem que ser diferente de 1. Mas se o A for maior que 1, qualquer gráfico de função exponencial que a base seja maior que 1, e dentro desses critérios, é uma função crescente. Olha só como é simples observar. E outra, agora, isso aqui talvez confunda um pouquinho, ó. O que isso significa? Se eu tiver uma função em que a base seja maior, lembra disso, ó? Maior que 0 e menor que 1, ela será decrescente. Então, qualquer base que dê, por exemplo, resultados 0, alguma coisa, dentro desse parâmetro, vai ser ou será decrescente, ok? Então, isso é uma observação importantíssima para a gente. Mas como isso aqui, praticamente em todos os cálculos que nós vamos fazer, vai aparecer essa definição, então você vai ver que isso vai ser um conceito que vai ficar constantemente repetido e fixado, tá ok? E aí, a tarefa de casa que você vai resolver, ela já foi postada no Google Classroom. Resolva e envie. A partir de agora, eu gostaria que você enviasse apenas as dúvidas, tá legal? Por quê? Porque quando você enviar as dúvidas, se tiver alguma dúvida, né, você vai enviar a imagem lá pelo Google Classroom, para que eu possa te ajudar e responder. Tudo bem? Se você não teve dúvida, fez a tarefa, marca só o OK lá, como tarefa entregue, e aí passa para a próxima. Pessoal, vou voltar para o nosso ao vivo. Agradeço a atenção de vocês. Vou me despedir, mas até o nosso próximo encontro, ok? Grande abraço!